Vai. Obrigado. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, muitíssimo obrigado a todos por isso, por estarem aqui. Portugueses, brasileiros, e demais nacionalidades, moçambicanos, bem-vindos. Angolanos, bem-vindos, bem-vindos. Obrigado por terem vindo. Esse filme estreou em fevereiro no Festival de Berlim e desde então nós temos viajado por muitos festivais com filme, sempre sessões muito emocionantes, sempre sessões em que há brasileiros na plateia, trazendo o sentimento que nos é comum agora de revolta, de vontade de lutar, de resistir. Mas o filme, infelizmente, até hoje a gente não conseguiu estrear o filme no Brasil. E isso é muito grave, não só por Marighella, mas nós suponho que estejamos todos aqui a par, que vivemos hoje no Brasil, entre outras coisas, uma situação de censura às artes, à produção cultural. Bom, a gente vai ter, depois do filme, uma conversa. Eu espero que vocês fiquem para a conversa depois da sessão do filme. Mas eu queria dizer que duas coisas. Que esse filme é sobre os que resistiram à ditadura militar no Brasil, mas esse filme é também sobre aqueles que estão resistindo agora, no nosso país, não só no Brasil. Não só no Brasil. Obrigado. Mas na América Latina, de um modo geral, a gente está vivendo um período muito duro, muito difícil. Eu quero aproveitar aqui para dizer que eu tenho a honra de ter hoje aqui na plateia o ex-presidente do Equador, Rafael Correa. Uma pessoa por quem eu tenho muita admiração. Então, quero dedicar esse filme a ele, aos equatorianos, aos bolivianos, toda a nossa solidariedade ao povo boliviano, ao povo chileno e a todos aqueles que seguem resistindo. Eu queria dizer que eu estou muito feliz porque hoje está aqui como se diz em português, o argumentista do nosso filme, Felipe Braga. Ele esteve em Berlim, né, só, e depois é a primeira vez que ele está aqui no palco comigo. Eu queria só que ele falasse um pouquinho antes de começar o filme. Não, vamos ver o filme. Boa noite, todo mundo. A gente estava aqui do lado de fora comentando, só que quando a gente estava escrevendo o filme, a gente estava com medo dele ser anacrônico e as gerações mais jovens, né, não conseguirem entender o filme, e ele ficou tristemente contemporâneo. Então, aproveitem. Bom filme. É com muita emoção que agradecemos este filme, talvez para começar por uma razão muito simples. Nos debates que tivemos os 2 últimos dias, houve gente que sacrificou muito pela luta pelas suas ideias. Tivemos connosco pessoas que sofreram tentativas de assassinato, que foram presas durante anos, foram batidas. E
A história é sempre uma construção, que sempre se tem que recomeçar. A história com a grande H. E obras como a sua permitem talvez dar sentido às pessoas que sacrificaram muito na sua vida pessoal para tentar defender algo mais grande que eles. E é por pessoas como você que talvez esse sentido fica e permite continuar a luta para muitas outras pessoas. Então, já para si, muito obrigado por ter feito esse gesto. E a primeira pergunta natural é: porquê? O que é que fez que, para um primeiro filme como este, fizeram uma aposta tão arriscada e, ao mesmo tempo, que parece tão natural uma vez que vemos este filme? Por isso. Obrigado, Juan. E obrigado a vocês por terem ficado agora. Sei que está tarde, que o filme é longo. A ideia inicial nossa... veja, nós começamos a trabalhar nesse filme em 2013, eu e Felipe, logo depois que saiu a biografia escrita pelo Mário Magalhães sobre Marighella. A minha ideia, lá em 2013, era devolver a figura de Marighella ao imaginário brasileiro. Marighella é um personagem importantíssimo da história do Brasil que foi apagado, né? Eu nasci em 76 e me lembro... Nesse filme tem uma cena que são as crianças cantando de frente para a bandeira, o hino da bandeira. Eu cantei muito, eu vivi muito aquilo. Eu parava todo dia em frente à escola e cantava aquela canção do hino da bandeira. E estudei na escola que a Revolução de 64, que salvou o Brasil do comunismo. Quer dizer, a nossa história, ela é muito mal contada. Ela foi muito mal contada. E sinto que é isso que o governo atual tenta fazer também, transformar a narrativa. Hoje em dia já há mudanças, né, semânticas com relação a golpe de 64, não, movimento de 64, essas mudanças pequenas semânticas que começam a aparecer e que vão transformando a narrativa. Então, a minha ideia inicial era devolver a figura de Marighella ao imaginário popular no Brasil, que é um personagem importante. Mas, de fato, esse é um filme sobre resistência, mas é também um filme sobre sacrifício. As duas coisas estão totalmente ligadas, né? É um filme sobre sacrifício. Se você percebe, o tempo todo um personagem se sacrifica pelo outro, né? E Marighella, sobretudo, né? Um personagem que é um homem que dedicou a sua vida, sacrificou a sua vida porque pensava, acreditava em algo maior. Eu tenho total identificação e reverência por pessoas assim. E quando eu falo, de novo, falando das narrativas, o Brasil é um país com um histórico enorme de revoltas populares. E essas revoltas populares, elas não são devidamente entendidas. E num país como o Brasil, controlado a vida inteira por uma elite, o último país ocidental a abolir a escravidão, um dos países mais desiguais do mundo, é natural que haja levantes populares. E houve muitos. As pessoas que lutaram contra a ditadura militar, a mim me interessavam muito, porque é uma geração muito próxima da minha. Geração dos nossos pais, e pouco se sabe, e pouco se sabia, pouco se falava. Então eu sempre tive muita curiosidade e interesse, sobretudo porque eram pessoas muito jovens, né? Marighella era um homem de 55 anos, rodeado por jovens de 19, 20 anos. Eu penso, quando eu tinha 19 anos, eu era um idiota. Comparação com... E é engraçado, porque as gerações de hoje, no Brasil, um jovem de 17, 18 anos é muito mais politizado e muito mais ligado, muito mais próximo a essa geração aí do que a minha. Para a gente pensar sempre que, se há alguma coisa boa em momentos distópicos, é que da distopia vem a resistência, vem o pensamento, vem a politização, né? E foi o desejo de cinema ou esse desejo de memória, de reconstrução narrativa que lançou para realizar, depois de ter a carreira que você tem como ator?
Foi primeiro o desejo de cinema ou o desejo de reconstruir uma memória coletiva? Era o desejo do cinema, tudo junto, né? O que eu sei fazer é cinema. Eu achei que eu podia contribuir. O livro do Mário tem a sua contribuição. Tem um documentário muito bom sobre Marighella. A academia hoje, eu acho que se debruça mais sobre as lutas de resistência, e a minha seara é essa, de cinematográfica. Então, acho que eu pude juntar as duas coisas ali. Eu sou um artista que eu me interesso por política. Então, a política, ela, inevitavelmente, o que eu produzo vai ter uma implicação política. E o que é que produz a colaboração entre vocês dois? O que é que fez que começaram a trabalhar juntos para escrever este filme? Um casamento. Tivemos eu e o Felipe começamos eu sempre gostei muito dele, assim, temos uma amiga em comum, Alice Braga, que nos apresentou, e trabalhar o roteiro, eu acho que é a parte mais difícil do cinema. De todas, eu acho que escrever o roteiro, eu passei a ter uma reverência por roteiristas depois que eu fiz o Marighella. E o trabalho que o Felipe fez é gigante. A gente começou em 2013 a trabalhar no roteiro do Marighella e filmamos em 2017. E essa colaboração, ela parte, sobretudo, para uma busca permanente sobre o tema do filme, né? O filme poderia ser sobre 1000 coisas. O Marighella foi uma figura muito relevante na vida política brasileira dos anos 30, ao final dos anos 60. Dava para contar 1000 histórias diferentes, com vários recortes distintos. Mas esse ponto que ele estava falando antes, sobre tentar entender o que motivava esse indivíduo a ir para a ação, e o que motivava também essa geração mais jovem ao redor dele, né, de abrir mão de continuar estudando, ingressar no mundo do trabalho, namorar na rua, e ao invés disso pegar em armas, era uma coisa que intrigava a gente, e por intrigar a gente acreditava que era uma forma de transmitir essa história, né, com a dúvida, com a busca de entender por que eles faziam isso. E sentiram uma responsabilidade em relação à justeza da memória histórica, dos detalhes, da historicidade do que estavam a contar? A gente, como Wagner disse, a gente teve a sorte de ter uma base muito, muito bem estruturada nessa biografia do Mário Magalhães. Então, isso não é pouca coisa, né? É uma obra com coerência e que tem uma narrativa interna dela. Isso ajudou bastante. E aí depois, né, a gente teve um período de pesquisa, de entrevistas, mas é sempre uma busca por personagem. Isso é bem mais difícil do que fazer qualquer retrato histórico e tal. A gente quis entender obsessivamente o que fez cada um desses caras ingressar nessa... E uma das coisas que eu acho bonito revendo o filme nenhum deles tem certeza, né? Eles estão todos procurando uma resposta, procurando um caminho. Eles sabem, no entanto, que eles precisam fazer algo, né? Eles precisam se movimentar, eles precisam ter ação. Essa preocupação com a justeza, esse roteiro, de fato, é um roteiro muito difícil de ser escrito, porque era importante que esse filme funcionasse como ficção, como um cinema de ficção. Há documentários sobre Marighella. Então, nós, em muitos momentos, tomamos liberdades criativas inerentes ao cinema ficcional. Então, por exemplo, os personagens que você vê no filme, eles são baseados em personagens reais da LN, mas muitos deles são amálgamas de diversos guerrilheiros. Eles levam o nome dos atores, porque os atores pediram para que os personagens tivessem seus nomes, de tanto envolvimento que tínhamos ali com aquele projeto. Mas nós tomamos, de fato, liberdades com relação a acontecimentos, cenas, diálogos, que naturalmente foram criados, né? Agora, há aí uma justeza no sentido de que está muito embasado no conhecimento, na pesquisa profunda que fizemos dessa época, e que eu, de fato, acredito que não existe nenhuma fala que saia da boca de Marighella que Marighella não teria dito.
E uma questão importante, evidentemente, estava à espera do terremoto político que rodeou este filme quando começaram o projeto? Ou foi uma coisa que começaram a adivinhar quando o projeto estava a progressar? Ou foi uma coisa que apanhou de surpresa completamente? Não, nós sabíamos desde o começo que seria um filme dificílimo. Começou com a dificuldade de financiar o filme, né? É um filme que ninguém quis botar o seu nome, se envolver com o filme. Esse filme existe graças ao Fundo Setorial do Cinema Nacional. Se não fosse por isso, a gente não teria, que acabou, né, agora, mas se não fosse por isso, a gente não teria feito, porque eu sou um artista identificado com a esquerda, fazendo o filme, então, do Marighella, o personagem controverso, então já sabíamos que ia ser difícil. Enquanto fazíamos o filme, já em 2017, já depois do golpe que derrubou a Dilma, a gente já sentia um ambiente, um avanço muito grande do conservadorismo no Brasil, e já sentimos, houve muitos momentos em que houve ameaças de pessoas dizendo que iam invadir o set, que iam quebrar tudo, que iam bater na gente. Eu recebo pessoalmente muitas ameaças. Então, e a imprensa, né, de um modo geral, esses articulistas de direita, essa gente que fala na internet, falando muito mal de mim, do filme. Bolsonaro mesmo parou o seu tempo de presidente, como se ele não tivesse mais nada para fazer, para gravar um vídeo falando mal de mim, falando do filme. Então, a gente sabia que haveria, e eu estou muito preparado, para isso, não tenho nenhum problema em debater, em defender o filme que eu fiz com essas pessoas. O que eu não estava preparado é o fato do filme não poder estrear. Isso realmente me pegou de surpresa. Nós tínhamos uma data já de estreia marcada, cartazes, trailers e tudo, e o filme teve que ser cancelado. Sim, é um milagre paradoxal, porque a censura, em geral, no cinema, no arte que é industrial, é antes de fazer o filme. É a censura pela economia, pela incapacidade de financiar um filme e a lançar o projeto. E este filme faz parte dos poucos filmes que, uma vez que estão feitos, que são um objeto que teoricamente vai trazer dinheiro, então, em geral, são menos censurados, que mesmo assim intervém este momento em que já não se pode projetar. Quer dizer que é um evento muito raro, não somente ao nível do Brasil, mas acho hoje em dia ao nível mundial, de tentar criar invisibilidade frente a um objeto artístico que já é acabado, e com uma coisa que é quase delirante, de uma forma. Vivemos um momento delirante, né? O que acontece é assim, a gente foi escapando, né? Quando a gente começou a produzir o filme, como eu disse, já havia uma dificuldade de financiamento, mas a coisa não estava tão difícil, então a gente conseguiu financiar. Quando a gente filmou, a chapa já estava quente, mas conseguimos filmar, e na hora de lançar, aí já não deu. A gente foi escapando, aí agora chegou no ponto que a coisa acabou. Acabou o cinema. Acabou. A gente não está. Quando eu estou falando, eu não quero falar de Marighella como um caso isolado. A cultura, Bolsonaro declarou guerra à cultura. Bolsonaro declarou guerra a tudo, né? Assim, eu nunca vi um projeto, nem na época dos militares, eu nunca vi um projeto de destruição de um país como esse, em todas as áreas. Né? Desculpa, mas o caso da cultura é muito interessante, porque é muito característico de governos assim, vamos dizer, proto-fascistas, o ataque imediato à cultura, ao pensamento crítico. Eu digo que assim, os artistas brasileiros, de um modo geral, se posicionaram de uma forma muito veemente como um grupo de oposição ali à eleição do Bolsonaro. Então, era natural que esse é um governo cheio de vingancinhas, né? Eles são tão pequenininhos que eles ficam se fazendo pequenas vinganças. Então, é natural que eles atacassem a cultura, a classe artística, pelo que fazem, como se posicionam os artistas, mas, sobretudo, pelo que fazemos, menos pelo que dizemos e da forma com que nos posicionamos, mas pelo que fazemos. Porque a arte, a cultura,
é propor reflexão, é propor pensamento crítico, nenhum país decente se desenvolve sem sem sua pujança cultural, sem a sua potência cultural, onde você pode se ver. E quando eu falo de cultura, naturalmente, eu não falo apenas de produção artística, eu falo da cultura que faz o Brasil ser esse país extraordinário e diverso que o Brasil é, né? A cultura dos povos nativos, dos quilombolas, a cultura LGBT, tudo isso que essa gente quer destruir. Então, a censura hoje no Brasil, ela não é uma possibilidade, ela é um fato. É um fato. Eles se infiltraram no todo o aparato que subvenciona a cultura no Brasil, com seus fanáticos religiosos e militarizados, sei lá que mais, e interditaram a cultura mesmo. Mas eu sempre... passa. Isso passa. A cultura fica... A gente sempre vai... Recentemente, o secretário de Cultura nomeado por Bolsonaro xingou a Fernanda Montenegro, que é uma das maiores artistas brasileiras. Daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, todos saberemos quem Fernanda Montenegro é, para sempre, né? E esses caras vão ficar para trás. E acho que o filme é em si uma resposta a uma das perguntas que parece ser latente entre todos os personagens deste filme, que é de saber se tem sentido continuar uma luta que parece perdida de adiante. E o filme é uma maneira de dizer depois, sim, tinham razão de continuar e tinham razão mesmo se iam perder a curto prazo, ao largo prazo ia voltar. Da mesma maneira que a cultura fica, sejam quais sejam os regimes políticos, gestos como os que mostram neste filme ficam pelo coragem, por o que revelam da natureza política. Além da mensagem política, tem a nossa própria obrigação como artistas hoje de oferecer uma narrativa alternativa, né? De apresentar e sugerir para o público, para o país, uma narrativa que seja inteligente, que seja, né, leal, bondosa, amorosa, respeitosa em relação à diferença. Então, sim, o Bolsonaro hoje ele simboliza a mediocridade intelectual. A gente pode, claro, e a gente tem feito isso de combater isso frente a frente, mas além desse combate diário, a gente tem que fazer um outro trabalho, que é oferecer uma narrativa alternativa que seja criadora, inovadora, criativa, né? E é uma pergunta que eu vou fazer como estrangeiro, pelo menos estrangeiro ao sistema brasileiro. Quando o Bolsonaro tenta opor-se a este filme e censurar este filme, voluntariamente ou não, inscreve-se na herência do regime fascista, da ditadura. É pela mediocridade intelectual ou é uma maneira para ele de tentar legitimar-se, porque este regime em Brasil, por culpa da falta de trabalho na memória, segue tendo uma legitimidade em parte da população, das élites, etc. É uma questão muito inocente, mas que acho importante fazer para vocês. O que é que acha que faz com o Bolsonaro, voluntariamente ou não, identifica-se ao regime que é denunciado aqui? Porque senão, porque é que tentava censurar este filme, se não for porque sentia-se atacado por o que se mostrava neste filme? Não, tem um ódio do Bolsonaro e do grupo dele em relação a muitas das lutas que estão representadas no filme. E tem uma tara também por isso, né? Por tudo que representa diferença, que representa liberdade de espírito, liberdade de pensamento. Então, no momento em que eles, como Wagner dizia, empreendem essa guerra cultural mesmo contra um país que é mais amplo, que é mais diverso e que não está dentro da noção restrita que eles têm do que um país deve ser, esse combate deles, né, busca referência nesse saudosismo de uma era em que o Brasil estava também submetido a uma única narrativa. Uma última pergunta antes de abrir as perguntas à sala.
Nós sabemos que o mais fácil, quando uns têm uma situação de privilegiada, como podem ser pessoas que já fizeram parte, já demonstraram o que tinham que demonstrar no seu caminho, o mais fácil é a indiferença frente à justiça, frente à violência política, etc. O que é que fez que vocês, quais são as raízes que fez que vocês, juntos, decidiram sair da indiferença e entrar numa forma de luta, mesmo que seja cultural, frente ao que parecia uma injustiça política? Eu não sei ser de outro jeito. Eu acho que o meu papel, não vou dizer nem como artista, assim, como cidadão, eu me sinto muito mal sempre quando mataram Marielle Franco, eu não estava no Rio, eu não estava no Brasil, e eu me senti muito mal por não estar lá, por não estar falando, por não estar no Rio de Janeiro despejando ali o meu sentimento. O que eu fiz foi, eu saí procurando jornalistas que eu conhecia nos Estados Unidos, dizendo, eu quero falar sobre isso. A minha índole, eu acho que, eu não sei se eu consigo, e sabendo que eu sou um artista popular e que algumas pessoas me escutam, eu não sei, eu não consigo ficar calado. Eu acho que é uma questão de índole. E claro, você paga um preço por isso, mas eu prefiro pagá-lo do que ficar quieto. Vai ser complicado dar a palavra a todos os que querem fazer perguntas. Vou pedir aos que vão receber o micro de tentar fazer perguntas e tentar respeitar as outras pessoas que vão querer falar, falando tão simplesmente como possível e tão rapidamente como possível. Olá, boa noite a todos. Preciso nem agradecer pela execução do filme, pela presença. A minha pergunta é muito direta, muito clara. O filme foi censurado nas telas do cinema, mas na internet ainda não. Você pensa em divulgar o filme online para as pessoas poderem se auto-organizarem, promoverem debate nos espaços associativos, comunitários, de discussão? Olha, sinceramente, eu adoraria fazer isso. Agora, esse filme não é meu, né? Eu tenho eu tenho obrigações contratuais que eu não posso deixar de cumprir. Eu adoraria poder lançar o filme nos acampamentos do MST, por exemplo, e nas favelas. E suponho que depois que a gente conseguir estrear os filmes no cinema e que eu consiga cumprir essas obrigações, eu vou fazer isso. Porque isso sempre foi um plano nosso. Colocar na internet, não posso fazer isso. Porque o filme é vendido para... Né, aí tem as questões comerciais mesmo que me impedem de fazê-lo. Mas eu adoraria. Ninguém fez esse filme por dinheiro, nem por... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, mas né, nós temos distribuidor no Brasil, temos distribuidores fora, temos contratos que a gente tem que honrar. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Marcela. Eu ainda estou um bocadinho... Parabéns pelo filme, foi mesmo excelente. Eu estou apaixonada pela trilha sonora. Eu notei
um foco especial no toque do nacionalismo e do amor à pátria, em ambos os lados. E eu queria saber se houve ou há alguma preocupação, algum tipo de cuidado, porque depois de 2013 muitas pessoas ficaram um pouco traumatizadas com isso e também há uma certa forma da direita de buscar muito nacionalismo como identidade deles. E eu queria saber se tinha alguma relação ou algum cuidado em relação a isso para esse filme. Obrigada. Você está falando um pouco do personagem do Bruno Galhaço e de como ele se coloca como um patriota também. Porque eu acho que, nesse sentido, eu acho assim, eu queria que todos os personagens do filme fossem personagens complexos, como são as pessoas, né? Eu não, embora esse personagem seja um personagem monstruoso, um torturador, ele, de fato, eu acho que acreditava no que ele estava fazendo, acreditava que estava fazendo uma coisa boa para o país, acreditava que... Eu gosto muito da cena que ele confronta o americano e fala, eu estou fazendo isso aqui por você. Porque eu acho que isso dá vida ao personagem. Acho que as pessoas também não são também... tudo tem... nossos personagens... o próprio Marighella, eu o coloco em situações né, em que moralmente você tem que pensar, pô, tá certo isso? O que o cara está fazendo é isso mesmo? Vai botar uma bomba? Vai... então, acho que o bom de qualquer cinema é quando os personagens são dotados de uma complexidade, né, de um... Não sei se foi isso bem que você perguntou, né? Uma coisa que a gente ficou preocupado de fazer, mesmo levando em conta que a gente estava escrevendo esse roteiro bem antes do cenário atual político ter se instalado, era você se identificar com os personagens até pela negativa, né, e tudo. Você pode não necessariamente abraçar todos os pontos de vista do protagonista, Marighella. No entanto, se o personagem do delegado simboliza a verdade e a justiça, você se identifica com essa versão de verdade e justiça encarnada por esse policial? Não. Então, isso te joga para o lado do Marighella? Talvez, mas o quanto? Então, esse debate, talvez a dúvida que você está nos colocando seja a dúvida que a gente tentou colocar em vocês, de alguma forma, de o que a gente sabia em relação, sobretudo, ao Marighella, que era importante, como ele disse agora, manter as contradições do personagem vivas, né? A gente não podia, de jeito nenhum, oferecer ao público uma versão higienizada do personagem, sem contradições, para, de alguma maneira, convencer vocês todos de que ele, sim, ele é um herói. Não é essa a questão. Ele, por ser um personagem complexo e rico, a gente sabia que a gente podia colocá-lo no fogo. E cabe a ele se defender do fogo e sair de lá intacto. Manter essas contradições de todos os personagens, com as suas dúvidas e fraquezas e hesitações, é parte de mantê-los humanos e verdadeiros, né? Olá, Eric Hart, do Qual é a Boa Lisboa. Eu queria primeiro agradecer e dar parabéns pelo filme, porque, além de muito bom, ele é importante. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Queria saber se, mesmo depois dessa censura, que seria mês de novembro, em que ele seria a estreia no Brasil, se vocês acham que a gente pode ter esperança desse filme ir para as telas de cinema brasileira. Perdão? O final? Se vocês, mesmo depois dessa censura desse mês, se vocês ainda têm esperança do filme ir para as telas de cinema do Brasil. Sim, eu tenho esperança. O que acontece no Brasil agora é assim, é uma análise bem particular minha. Eu vejo que o governo Bolsonaro ele vem perdendo apoio progressivamente, apoio popular, a popularidade do governo caiu bastante, apoio no Congresso, ex-aliados do governo estão abandonando o governo, a direita dita civilizada que o elegeu tenta se distanciar dele. Então, eu vejo que Bolsonaro o bolsonarismo vai se isolando
no contexto político do Brasil. Se, por um lado, isso é muito bom, por outro, eu sinto que isso faz com que ele radicalize no seu fanatismo, começando a jogar para a sua pequena grupo de fanáticos, de bolsonaristas, o que o torna mais perigoso. Então, nesse sentido, a perspectiva nossa de um filme sobre Marighella estrear é pior. É pior. Se paradoxalmente o governo tivesse indo bem, com boas relações, ainda com seu apoio, com o apoio inicial que teve logo depois das eleições, talvez a gente conseguisse ali uma margem. Eu acho que quanto mais o governo se isola, mais radical ele fica. E mais difícil para um filme como Marighella estrear. No entanto, eu acredito, a gente vai continuar brigando muito para que o filme estreie, porque é um direito, é um direito é um direito que as pessoas vejam uma produção. A censura é curioso, porque quando se fala censura aos artistas, mas as pessoas estão sendo censuradas no seu direito de assistir uma obra brasileira, né? Então, vamos continuar lutando para que isso aconteça. Eu tenho esperança e quero que aconteça. Quero que o filme estreie ano que vem. Boa noite, o meu nome é Otília. Em primeiro lugar, Wagner, eu gostaria de lhe dizer que Bolsonaro não gosta de você, mas eu gosto, e os outros que aqui estão na sala também. Lamento, não serve de muito. Pronto. Passando a piada, nem sempre nos momentos difíceis estamos sozinhos, e portanto uma mensagem de carinho e solidariedade no seu trabalho a curto prazo. Eu pergunto, depois de ver o filme, se vê algum paralelismo nas palavras do Marighella e nas palavras que estão no discurso do Lula, quando diz: nós estamos meio acordados, precisamos de ficar mais vivos e mais ativos. Obrigada. Se eu vejo nas palavras de Marighella... Depois de eu ver o filme... Um paralelo com com Lula. Se calhar ao contrário, porque o Marighella estava primeiro, não é? Mas a ideia de um discurso que eu li no discurso do Lula, um incentivo a que os brasileiros fiquem mais ativos na resistência a este processo de avanço desta direita Bolsonaro. E, ao ver o filme, achei que havia um paralelismo. Nós temos que acreditar e temos que estar mais ativos e mostrar que nós vamos resistir. É isso. A liberdade de Lula, o fato de Lula estar livre, muda bastante o jogo político no Brasil. Lula na rua, Lula falando, Lula viajando pelo Brasil, conversando com as pessoas, muda tudo, né? E Lula simboliza, assim como, tentando um paralelo com Marighella, Lula, de fato, é bom, primeiro que é um prisioneiro político em pleno século XXI no Brasil, que teve ali as razões pelas quais Lula foi solto, e que bom que ele está solto, não são as razões pelas quais ele deveria estar solto. A razão que ele deveria estar solto é a óbvia injustiça que foi aquele julgamento que está comprovadamente julgamento canalha que fizeram, né, com o presidente Lula. E ele Lula talvez seja um dos maiores personagens da história do Brasil. Não vão conseguir apagar nunca, como fizeram com Marighella. Que bom que não vai precisar ninguém vai precisar fazer um filme sobre Lula para que saibamos daqui a 100 anos quem foi Lula. O que Lula fez está aí, né? Tá na vida nossa dos brasileiros. Está na gente, está enfim. Poderíamos ficar falando aqui bastante sobre
o tanto que Lula fez pelo Brasil, né? Vamos ter duas últimas perguntas, porque tentamos já ficar... Parece que está tarde já, né? Wagner, primeiramente, boa noite. Meu nome é Stephanie Costa, eu sou jornalista. Eu estou assim, ainda impactada, emocionada pelo filme. E eu queria fazer uma pergunta referente ao que você acha que nós devemos fazer a partir de agora. Porque, assim, infelizmente, toda essa situação de polarização que a gente está vivendo fez com que bolhas fossem criadas. E, muitas vezes, a gente tem que lidar com pessoas que têm um pensamento completamente baseado numa ignorância tão profunda que, às vezes, ela não é porque ela é má. Ela, como diz o crioulo, ela só está perdida. Então, como que você acha que a gente deve fazer isso, né? Até por conta da censura. Um filme é uma boa forma de comunicar, mas foi censurado. E, inclusive, queria até estender aqui o convite, se você quiser falar com as pessoas da TV 247 ou do canal Red Flow, para que as pessoas possam ouvir a sua voz, o convite está feito. Obrigada. Obrigado. O que fazer? Sigamos arruinando os jantares de Natal. Eu acho que cada um tem um caminho, cada um tem... a minha seara é muito essa. Acho que eu particularmente, acho que sou mais importante fazendo o que faço do que falando, mas falo também. Acho que a gente tem que continuar. Outro dia eu escrevi um texto para o pessoal. Tem um pessoal em Paris que fez semana passada um movimento contra a censura no Brasil. E a mensagem que eu mandei para eles é: vamos continuar fazendo, porque o que eles querem é que a gente pare de fazer, né? Que a gente pare de falar, que a gente pare de falar, de resistir, de protestar, de arruinar jantares. Então, acho que a gente tem que continuar movendo-se. Acho que Marighella é um pouco isso, assim, é um homem que não parou, né? Quando ele diz eu não tenho tempo para ter medo, é um pouco isso. Eu não vou parar. Não vou parar. Acho que não pode parar. Não pode ser acovardado, não pode ter medo. Não pode ter medo dessa gente, porque eles são medrosos também, eles são covardes. Eles tentam impor a violência verbal, física, as mentiras, as fake news, toda essa sorte de maldade que as pessoas que lidam com a verdade, com a hombridade, com a moral, a gente não consegue responder da mesma maneira. O que faz parecer com que a gente esteja vulnerável, porque os discursos difamatórios, eles são muito eficazes, né? São muito eficazes. Mas a gente não pode parar. Não pode parar, tem que seguir. Oi, boa noite. Aqui. Eu queria comentar uma coisa. Antes, eu sou o Victor, prazer, obrigado. Faço parte do coletivo Andorinha aqui em Lisboa, uma frente democrática de brasileiros. A gente sempre convoca muitas manifestações. E eu queria perguntar principalmente sobre a questão do fato de ter incluído no filme muito claramente que Marighella foi comunista. Eu acho que era o comunista. Recentemente, aqui na União Europeia, numa resolução do Parlamento Europeu, foi associado e colocado na mesma caixa o comunismo e o nazismo, como, né, coisas iguais. É uma resolução do Parlamento e acredito que isso tem uma forte função no anticomunismo, e achei muito incrível o fato de colocarem isso no filme. Ele foi um militante do Partido Comunista, e acho que é importante fazer esse papel também agora. Obrigado. Que bom, obrigado. Marighella dedicou sua vida ao Partido Comunista, né? Ele só rompeu com o partido nos últimos anos de sua vida, quando o partido
achou que a luta armada não era o caminho. E aí ele radicalizou no seu caminho. Mas Marighella foi um militante importantíssimo do Partido Comunista no Brasil. Esse recorte que a gente faz do filme, ele é o recorte... A gente quis contar os últimos anos da vida de Marighella, que havia a luta armada e sua morte e tal. Mas ele é um personagem que, fora o guerrilheiro que foi, ele foi um dirigente do Partido Comunista importantíssimo no Brasil, muito respeitado no mundo, muito respeitado no mundo todo. Então, que bom, obrigado. Eu esqueci de dizer uma coisa, né, para agradecê-lo, é que o bom cinema não se faz com bons sentimentos. E acho que a melhor maneira de rendir homenagem às pessoas como o Marighella é de fazer grandes filmes e de fazê-lo com uma força que foi a que habitou as suas vidas. Então, queria agradecer por ter feito também um grande filme, porque também se tem que falar de cinema, e acho que a força deste filme reside também nessa criação muito específica que você teve a capacidade de pôr em marcha do princípio ao final, e que faz também a diferença quando vemos esta obra. Então, muito obrigado por ter vindo Obrigado, connosco. Juan. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado por terem ficado até tarde. Obrigado. Boa noite.